Olá para você que acessou meu canal, Joselito Rocha, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que eu gravei anteriormente. O vídeo que eu gravei anteriormente, a mensagem era sobre mente cauterizada, em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, aqueles que seguem doutrinas de demônios, espíritos enganadores que podem ser tanto demônios como pode ser pessoas ensinando errado, cego guiando cegos, né? Hoje nós vamos a partir do 6, do versículo 6 ao 16, para falarmos do que hoje? Tenho separado aqui para vocês. A fidelidade e diligência no ministério. A carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, como a de Tito, são cartas pastorais. Mas esses ensinam não só apenas para líderes das mais variadas denominações religiosas. É também para os membros, os irmãos também. Porque nós pregamos o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, quando fala ali, está no imperativo, tudo bem que ele está falando para os seus discípulos, mas todos nós somos discípulos, porque na grande comissão, Mateus 28, Jesus diz assim: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, os discípulos, todos os batizados, são discípulos de Jesus, independente de ter cargo na igreja ou não. Entendeu? E ele fala: eis que estarei convosco, quer dizer, essa palavra vem até os dias de hoje, todos os dias até a consumação do século. Então, em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, olha que coisa interessante tem aqui. Propondo essas coisas aos irmãos, quer dizer, tudo que começou no capítulo 4, né? Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A doutrina é essa aqui, ó. A sã doutrina, a palavra de Deus. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te mesmo em piedade. Rejeita as historinhas. Tem gente que vai para os púlpitos para contar história. Hoje você vê na internet a palavra motivacional, gente contando história, corte para TikTok, doutrina da prosperidade, que todo mundo tem que ser próspero financeiramente. Prosperidade não é apenas a financeira. Temos como exemplo Abraão, que era rico, mas ele usava a sua riqueza com liberalidade. E quando Deus nos abençoa financeiramente, é para nós abençoarmos outras vidas. Você pode ser próspero, por exemplo, não faltar nada para você, mediante a todas as crises que eu já falei em vídeos anteriores aqui, que eu passei, crises financeiras, crise de saúde, não falta remédio, não falta tratamento. Eu fiz um exame recentemente, deu tudo ok para mim. Então, quer dizer, isso também é prosperidade. Só que falam da questão que crente tem que ter carro, crente tem que ter casa própria, crente tem que ter muito dinheiro, entendeu? Como seres humanos, trabalhemos para isso. Para ter o seu carro, ter sua casa própria, para ter um salário digno, aquela coisa toda. O pastor Paulo também nos ensinou, ele era próspero financeiramente, ele era membro do Sinédrio, da tribo de Benjamim, ele era cidadão romano. E ele disse: sei viver com bastante coisa, entendeu? Mas sei viver na escassez. Agora, se temos com que vestir, com que comer, sejamos gratos. Às vezes nós somos ingratos. Então a palavra fala sobre isso, sobre a boa doutrina que diz: rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal, para pouco aproveita, não quer dizer você fazer exercício. Não, ele está falando a questão, a pessoa que se preocupa muito com a aparência, com o exterior, como se a santidade fosse só a coisa externa. Ele está falando sobre isso. Nós temos que nos preocupar com o nosso interior e lá no final há contexto com isso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de há que vir. Quer dizer, a vida de hoje em dia, né? E a vida eterna. Como diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, quer dizer, pregamos o Evangelho e enfrentamos os principados e as potestades, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, quer dizer, de toda a sua criação, de toda a sua raça humana, homens, mulheres, crianças, anciãos e principalmente os fiéis. Porque a salvação está aberta. Ele amou o mundo, quer dizer, ele amou a sua criação, a sua imagem e semelhança de tal maneira que ele deu o seu unigênito para todo aquele que nele crê. Então a salvação é para quem crê. Não pereça na eternidade, mas tenha vida eterna. Então olha só que palavra maravilhosa esta aqui. Trabalhamos e lutamos, enfrentamos tudo, os principados e a potestade, porque nós não lutamos contra ser humano. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O diabo é covarde, ele sabe que ele não nos atinge diretamente, mas ele está ao derredor, como diz 1 Pedro 5,8. Por isso que Pedro diz que nós devemos ser sóbrios, quer dizer, ter as nossas sinapses sempre atentas a tudo, ser vigilantes, para que observar que o covarde fica ao derredor. Como diz em Efésios capítulo 6, ele diz assim, que com o escudo da fé nós enfrentamos os dardos inflamados do maligno. Então você vê como é que a palavra de Deus é, né? Manda essas coisas e a ensina. Ninguém te despreza por causa da tua mocidade. Ele era novo em idade, ele dava com pessoas mais velhas. Na carta de Paulo a Tito, Tito diz assim, Paulo diz a Tito assim, trata os mais velhos como se fossem seus pais. Então, por exemplo, eu sou pastor auxiliar, um dos pastores auxiliares da igreja onde eu congrego. E se você for dar um conselho, for falar alguma coisa, você tem que tratar as pessoas. Eu vim para cá, para a primeira igreja batista no Encantado, aonde eu congrego desde 2017, é uma igreja que tem muitas pessoas de muitos anos na igreja. Então você tem que ter sabedoria em lidar. Eles me respeitam porque eu respeito eles. Agora, a questão de antiguidade é posta, como é colocado, por uma questão de carreira, como se fosse uma carreira militar, uma carreira numa empresa, isso aí já é complicado. Porque os últimos serão os primeiros. O Senhor Jesus pagou o mesmo, ele disse de uma parábola do homem empreiteiro que pagou o mesmo salário para aqueles que trabalharam um dia inteiro, para aqueles que trabalharam metade do dia, para aqueles que trabalharam 1 ou 2 horas. Ele pagou o mesmo salário. E aqueles que trabalharam o dia inteiro questionaram isso. A salvação, ela é única, é uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só salvação. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis, para a palavra, no trato, na caridade e no espírito, na fé e na pureza, quer dizer, na santidade. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo devia estar encarcerado, entendeu? Ele foi encarcerado mais de uma vez, mas havia coisas também fora dos encarceramentos que o impediam de estar lá, mas ele disse, continua trabalhando nisso, como líder local aí, né? Como um presbítero. Paulo era mais um bispo, apesar que Paulo fala a Timóteo no capítulo 3 aqui, que o episcopado é uma carreira importante, mas que ele seja chefe da boa família, casado com uma só mulher, que conheça bem a palavra, né? Não seja neófito, não seja nécio. Né? Mas quando ele escreve a Tito, ele fala as mesmas características ao presbítero. Então, a liderança da igreja, cargos, outros, além de bispos e presbíteros, pastores, cardeais, arcebispos, monsenhores, apóstolos, papa, patriarca das igrejas orientais, isso tudo é cargo, todos lideram. Agora, o que é mais importante em tudo isso é que nós somos ovelhas de um único pastor, de um sumo pastor, de um sumo sacerdote, de um único apóstolo, que é verdadeiro,
entendeu? De um pontífice verdadeiro que é nosso Senhor Jesus Cristo. Os cargos na terra são coisa das instituições humanas. Não despreze o dom que há em ti, que foi dado por profecia e que imposição de mão do presbitério, quer dizer, do governo da igreja. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Agora, aquele contexto que eu falei aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, quer dizer, cuide da sua vida pessoal diante de Deus e desta doutrina aqui, que é a palavra. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, quer dizer, somos em esperança, nós somos salvos em Cristo Jesus, que é a salvação pela graça, não são pelos nossos méritos. Efésios capítulo 2 é bem claro quando diz assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus mediante a fé, para que ninguém se glorie. Eu mereço a salvação. Nós não merecemos, nós nascemos debaixo do pecado, nós herdamos isso de Adão. Mas em Cristo, que é o novo Adão, nós somos perfeitos, nós somos santos, irrepreensíveis e sem culpa, mas em Cristo. Porque o ser humano, a carne para nada aproveita. Então, espero que essa palavra tenha ficado no teu coração. Como eu não falei no início, eu falo agora. Você que acessou o meu canal e não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito ou não, dê likes, compartilhe, faça comentários. E isso ajuda muito a movimentação deste conteúdo na ferramenta do YouTube. Amém? Então, é isso. Canal Joselito Rocha, o objetivo é Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide pregai o Evangelho em todo mundo, a toda criatura. E até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.